Fala, meus queridos, hoje nós vamos falar dentro do ImpactaCast sobre as duas maiores dificuldades de ser cristão nos tempos modernos. Então fique com a gente, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no botãozinho abaixo e acompanhe esse episódio que está extraordinário. Muitos são os desafios do cristão no tempo moderno, no tempo da atualidade, no tempo de hoje. É isso que nós vamos falar no programa ImpactaCast de hoje e eu te convido a ficar com a gente. Já quer deixar nos comentários aí, você acha que temos dificuldades ou não nos nossos dias? Né? Uma bênção vai ser. Paz, Senhor Moisés. Pai do Senhor, bom dia. Um tema muito relevante para os dias de hoje. Quando a gente pensa nas dificuldades que o cristão tem, sempre o cristianismo ele tem que estar relacionado com coisas que estão associadas ao nosso dia a dia. Então, certamente será um momento muito edificante para cada um de nós. Paz, Senhor Samuel, bom dia. Bom dia, faço mesmo as palavras de vocês, né? O mundo precisa de uma luz. E a luz só vem em Jesus e através dos nossos testemunhos teremos sempre representando Cristo aqui na Terra. Então, um ótimo domingo a todos. Creio que vai ser um domingo abençoado. Continuará sendo. Impactar vidas. Informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Vamos então ler aqui o primeiro versículo da palavra de Deus, um texto muito interessante, se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João é o quarto evangelho da Bíblia, e no capítulo 15 é um momento ali em que Jesus Cristo está dando as últimas instruções para os apóstolos, e é muito interessante a fala de Jesus aqui neste momento. João capítulo 15, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Muito bonito esse texto, que fala justamente que Deus, ele teve esse chamado na nossa vida. Ele nos escolheu para um propósito, é bem claro o texto, ele nos escolheu para quê? Para que vades e deis fruto. É muito interessante, porque quando você tem essas escolhas na Bíblia, essa eleição, usando o termo que é mais comum na teologia, isso sempre tem um propósito. Você vê na eleição de Jeremias, que Deus ele escolhe Jeremias desde as entranhas, e aí a gente traduz como o ventre da mãe dele. Desde o ventre da mãe dele, o texto chama Jeremias, Deus chama Jeremias para um propósito de levar a palavra de Deus como profeta às nações. Então, sempre tem um propósito, e eu acho que isso é muito importante para a gente pensar. E aqui o propósito é esse: ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedirmos no nome do Pai, ele nos conceda. Então é muito interessante pensar como cristão hoje, pensando no tema de hoje, como ser um cristão no tempo moderno, uma marca distintiva do cristão. Quando a gente fala em marca distintiva, a gente fala de algo que identifica. Quando eu olho um policial na rua, ele tem um uniforme, tem algo que mostra que ele é um policial. Quando eu olho um militar, a mesma coisa, e assim sucessivamente. O que eu olho num cristão e vejo que ele é um verdadeiro cristão? É justamente isso que Jesus disse: dar fruto, e o fruto permanecer, né? Realmente fazer a vontade de Deus e ser algo que seja duradouro, outras pessoas alcançarem Jesus a partir das nossas vidas. E tudo isso é extremamente relevante para o dia de hoje, porque nos tempos modernos, ser cristão é ir contra a cultura dominante, né? Ser cristão é muitas vezes ir contra muitos discursos que nós observamos hoje na sociedade, não é verdade? Com certeza, né? E nesse versículo aqui que o Moisés acabou de ler, João 15,16, nos traz também referência a essa missão que nós temos, né? Que não é só o fato de nós sermos cristãos ou aceitar simplesmente a Cristo, dizer assim, eu aceito, eu creio. Não, ele quer que você gere fruto, meu irmão. Então, aí nós temos dois grandes desafios, né? O primeiro o primeiro desses desafios é nós conseguirmos nos manter firmes nesse mundo moderno, a qual nós temos muita dificuldade. A gente vai tratar alguns tópicos aqui daqui a pouquinho. E a segunda grande dificuldade é nós gerar esses frutos, porque se nós não superarmos a primeira dificuldade, nós não conseguiremos cumprir a segunda missão, que é gerar frutos. Porque eu vejo assim, nós temos que primeiro transbordar. Como nós poderemos ajudar a outros?
evangelizar, gerar frutos, dar um bom testemunho se nós não transbordar, se Cristo não transbordar nas nossas vidas. Então, diante dessas duas principais dificuldades, meus queridos, nós temos que ser vitoriosos, mas a fonte está em Cristo Jesus, na sua palavra. Então, o primeiro grande desafio é você se manter firme. Se manter firme, constante, mais profundo no Senhor, porque hoje o que mais a gente tem, né, Samuel, é crentes superficiais. Então você tem que adentrar a profundidade com Deus e, em segundo lugar, se você for assim, profundo, com certeza você vai gerar fruto para a glória de Deus. Tem um vídeo que circula aí nas redes sociais, que eu achei muito interessante até, não sei se vocês já viram, quem viu, nossos ouvintes estiverem, e vai relembrar disso, né, que quando vê aquela planta, aquela flor que estava, aqueles vídeos motivacionais, né, e estava no momento, né, que não estava mais vindo água para ela, só que ela estava sofrendo e quase morrendo, destruindo, e caindo folha, caindo, morrendo porque estava secando, mas no outro lado tinha uma grama e alguém estava regando aquela água, aquele lugar, e aquelas plantas estavam bem viva, e aonde que ela estava morrendo, e ela se esforçou perante uma estrada no caminho para chegar até aquela água. Então ela foi quase morrendo, e no meio do caminho ela morreu, não conseguiu chegar até lá. E quando chegou, só que quando morreu e saiu dela umas sementes e caiu naquela terra onde estava sendo molhada, adubada, nasceu várias flores ao invés dela. Você aí que tá frustradinho que Israel está atacando o Irã, deixa eu te consolar um pouquinho. Leão em ascensão. Mas deu uma interferência? Deu uma interferência aqui. Pode continuar. Em referência a isso, aquela flor não morreu e não desistiu. Ela foi até o fim, e ao ponto quando ela caiu, ela derramou delas sementes. E quando ela chegou até aquela terra boa, nasceu vários frutos. E assim é nós. Nós não nascemos, nós não pedimos para nascer. Cristo nos gerou para isso, para a sua glória. Então, lembrar disso é lembrar de que nós somos uma planta por Deus. Muitas vezes pessoas querem nos tirar aquele brilho, mas nós precisamos de uma água. A água é Cristo, nós precisamos do sol, o sol da justiça, que é Cristo, que nos brilha todos os dias, e para isso nós contagiar outras pessoas, a gente leva para produzir bons frutos. Parece para nós ser difícil neste momento abrir esse espaço para nós estarmos falando do amor de Cristo, ter uma rádio, falar das redes sociais, mas eu tenho certeza que no futuro os nossos filhos, os nossos irmãos, se Cristo não vir buscar a sua igreja, perante isso nós queremos deixar o nosso fruto, nosso legado, mesmo que seja muito difícil, mas nós vamos continuar fazendo, porque esse é o ID do Senhor, escolheu para fazer a diferença. Então, dar fruto até o fim, né? E tudo que pedir ao Senhor, com certeza Ele vai alcançar, né? Porque não é para nós, é para que o reino de Deus cresça, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o meu pensamento em relação a isso, né? E temos que ter também essa busca, né? Essa busca e não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, então por isso que a gente está aqui com esse tema que é muito relevante. Essa busca, ela não é fácil, porque nós, na nossa natureza humana, normal, carnal, nós não queremos, eu sempre falo, já falei isso algumas vezes aqui, nós não queremos Deus, né? Nós queremos estar distante, a nossa natureza humana nos afasta porque ela é pecadora. Mas quando nós temos o entendimento iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que necessário é esse esforço de buscar a Deus, de ter essa conexão com Deus, porque as dificuldades são muitas, e o que mais a gente tem no nosso tempo moderno é cristãos, como eu já falei, superficiais, cristãos que não exercitam uma fé, aquela fé que a Bíblia fala que é a fé do impossível. Não, sabe qual que é a fé que eles usam? É a fé da conveniência, Ele está ali porque ele precisa receber algo de Deus, mas no momento que ele recebe, que Deus abençoa, ele se manda. E não é essa fé que a Bíblia nos fala, é a fé do impossível. Até por isso, né, Marcelo, mesmo que nós estejamos aqui, nós estamos intercedendo um para o outro. Essa é a diferença em que quem quer produzir fruto, né? Não é
pensar em si. Se eu estou buscando o conhecimento, é para passar para alguém. Se eu estou me esforçando para estar aqui, é para alimentar alguém. Se eu estou fazendo algo para o reino, sempre para que haja um crescimento, uma unidade, um amor. Aquele que pensa em si, no seu ego, no seu orgulho, né, ele não vai à frente. Ele pode até chegar num momento de altura, mas ele vai descer. Quando eu tiro todo o meu ego, meu orgulho e deixo Cristo crescer, eu vou sempre pensar no meu irmão. Honrar o meu irmão em primeiro lugar, fazer que o meu irmão cresça, a minha irmã cresça. Isso é fazer a diferença na nossa casa. Nós temos que fazer nossa esposa brilhar, nós temos que fazer nossos filhos brilhar. No serviço, nós temos que fazer o nosso patrão brilhar. Nós temos que fazer as coisas diferentes do mundo, é contramão ao mundo. É difícil, eu sei, mas com Cristo a gente vence, consegue fazer, Marcelo, né, Moisés? Com certeza. Com certeza, essa questão da contracultura é muito importante, porque o cristianismo ele tem uma série de características que vão de encontro a valores, tanto na época da sociedade romana, que é onde o cristianismo ele nasce, quanto nos dias de hoje. Então, acho que um caso bem simples para a gente entender de forma prática, e eu acho que se aponta para hoje também, é a questão da própria pirâmide social na época do Império Romano, que você tem ali no topo, pensando nas famílias, você vai ter o pai, você vai ter o filho, a filha, e lá embaixo você vai ter o escravo, né, lá no fundo da pirâmide. Com aqueles serviços que ninguém quer fazer, serviços brutos, coisas assim que é a diaconia, o termo ali para o serviço. E quando você pega e analisa no ministério de Jesus, ele pega e inverte a pirâmide. Ele pega a parte de baixo e joga lá para cima. Então, todo o serviço que era desvalorizado, digamos assim, ele coloca como uma coisa mais importante. Tudo que Jesus faz no ministério dele é justamente isso, que são os frutos, que é justamente o texto que a gente acabou de ler. Quando ele cura alguém, quando ele expulsa um demônio, quando ele vai e cura o cego, tudo isso é serviço ao próximo. Ele não está fazendo nada para ele. Quando ele alimenta a multidão. Então o cristianismo, na sua essência, ele é um serviço para o próximo. Então esses são os frutos. E o mais interessante que isso tudo nos identifica como cristão, como eu falei anteriormente. O cristão é identificado por isso. É isso que nos caracteriza como servos de Deus. Até o próprio Jesus fala, quando ele fala sobre os falsos profetas, em Mateus 7, ele vai dizer que pelos frutos nós conheceremos eles. Por quê? Porque eles não dão bons frutos. Eles podem emular ali uma realidade, ter uma oratória muito boa, mas não tem como ter bons frutos isso. Então acho que é muito interessante que muito do que a gente fala hoje vai de encontro à nossa sociedade, porque, como eu falei, é uma sociedade que ela não valoriza isso, né? O serviço não é o serviço ao próximo não é o que está no topo da pirâmide. A gente sabe que não é isso. A autoridade ela é muito diferente, né? Os que têm maior autoridade são aqueles que dão a ordem e outros executam. Só que dentro do cristianismo não é bem assim. Mas tu vê que essa coisa também, Moisés, que você falou agora, parece que as redes sociais e até mesmo mudou um pouquinho, está mudando um pouquinho, aquele que tem um pouquinho mais estabilidade grande nas redes sociais, ou até mesmo líderes que têm uma relevância maior, eles estão pegando os princípios bíblicos para aplicar na sua vida, tanto quanto no seu serviço, quanto na sua casa. Mas eles não temem a Deus, eles somente pegam, aplicam a verdade, a palavra, para que isso possa ser uma organização entre eles, mas de fato isso é como obras que são passageiras, né? Sim. Então, nós não aplicar a Bíblia na íntegra, o que é Cristo verdadeiramente o que nos guia, é simplesmente um ato de melhorar os nossos hábitos, porque é muito bom aprender com a palavra de Deus, mas também aplicar, eu sei como o Marcelo falou, é difícil aplicar, porque dói em nós, é difícil fazer isso, mas nós temos que se aplicar, não só simplesmente praticarmos, né? No fato, aceitar a Cristo vai além, né? Tu não só pratica, tu vive com Ele e tem certeza que com Ele você vai para o céu. Muitas pessoas só aplicam a palavra, mas não tem certeza do céu. E nem querem o céu, porque aqui tá bom para eles, né? Aqui tá ótimo para todos. Mas o final, a nossa esperança é o céu. Nós aplicamos a palavra não para os nossos bons atos aqui na terra. Nós aplicamos para ser a imagem de Cristo e também a herança que nos espera lá no céu, né? Estar com Cristo. Essa é a nossa esperança. E poucos entendem isso. Distorce muitas vezes a verdade e aplicam-se só para si mesmo e não para a mudança, uma metanoia, algo que venha mudar, não só simplesmente o em volta, mas o interior, que é a nossa alma com Cristo, com Deus, né? Que Deus nos quer fazer, produzir frutos, e esse fruto vem parte de Cristo, né? Essas pessoas, na verdade, isso a gente vê muito no Instagram, né, e também em outras redes sociais, elas usam como se fosse assim um ponto de contato com as pessoas.
esses princípios, né? Até mesmo em palestras a gente vê, como se diz, porções da palavra que eles inserem, né, naquele contexto para dar embasamento para aquilo que eles querem falar, exatamente aquilo que eu falei anteriormente, né? Às vezes uma fé de conveniência para ensinar alguma coisa, mas o cristão verdadeiro, como a gente está falando aqui desde o início do programa, ele tem que ter essa vivência com Deus e essa prática dos bons frutos. É essa prática que nós temos que ter. E aqui eu achei, eu até vou pedir para Raquel colocar na tela para nós, um artigo bem interessante. Não vai dar tempo da gente abordar todos os temas dele, porque tem 7 pontos aqui principais, que fala a respeito dos desafios modernos da igreja e da teologia. Tem 7 pontos aí, mas a gente vai se adeter principalmente no 1 e no 2, que vai falar no 2 a respeito justamente disso que a gente está comentando aqui, que é o desafio da secularização. A secularização, processo pelo qual a religião perde influência na sociedade. É um fenômeno que afeta a prática religiosa e a interpretação teológica. O que é a teologia para nós? É a palavra de Deus, é a Bíblia que nós estudamos. E a igreja muitas das vezes está perdendo essa influência, onde essas pessoas estão se infiltrando com doutrinas erradas, com doutrinas distorcidas. E nós que entendemos o que é a palavra, a teologia, a interpretação na íntegra, na profundidade, sabemos, meus irmãos, que o evangelho, ele requer conversão, ele requer mudança, ele requer transformação de vida. E não só, claro que é bom ouvir palavras, assim, porções da palavra que te impulsionam, né, que te ajudam muitas das vezes, mas principalmente nós temos que entender que o evangelho prático não é essa secularização que está entrando, é um evangelho de renúncia, é um evangelho que a gente tem que entender o que é o plano de Deus para nós. Qual que é o plano de Deus para sua vida, você sabe? Você sabe? Então nós temos que buscar essa interpretação. E uma coisa que o Moisés falou, que muitas vezes as pessoas misturam, é essa coisa, né, de o evangelho é fácil para aqueles que conhecem, né, e para praticar é difícil. Mas eu vou entrar um pouquinho mais, assim, mais simples, para que quem o nosso ouvinte possa até refletir sobre isso. Muitas das vezes pessoas simples, humildes do interior, ou até mesmo nos lugares mais difíceis de acesso do evangelho, ver alguém falando sobre o evangelho fácil, uma mensagem rebuscada, com muitas palavras bonitas, e às vezes ele diz, meu Deus, eu nunca vou chegar a fazer isso, até mesmo se humilha e não faz mais ações como fazia antes, porque não tem esse tão rebuscado, velho. Não, mas é diferente do que Cristo, e o próprio Moisés falou sobre isso, né? Ele inverteu todo o papel, é servir, né? É fazer a diferença. O mundo está dizendo, você tem que fazer que todos te conheçam. Na verdade, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazendo a nossa parte, as coisas que em Cristo vai brilhar, vai ser naqueles que vão ser humildes, praticando sua boa ação. Diz um texto, né, uma vez que eu li, que aquele homem que não sabe criar seus animais, não sabe tratar os seres humanos bem, até parece que estão distorcendo o que é realmente. Nós temos que amar a todos, e de acordo com o que você ama, não é só os animais que você vai amar, você vai amar tudo. Você vai amar seu bom trabalho, sua família, porque nós não amamos porque queremos representar somente para as pessoas visualizando. Não, a gente ama porque a gente sente Cristo aqui dentro. Não é como o mundo vê, é como Cristo vê. E Deus, o homem vê, nós olhando aqui visualmente, mas Deus vê a intenção do nosso coração. Isso que é mais importante. E aqui, ó, no primeiro tópico dessa reportagem aqui vai dizer assim, ó, no primeiro tópico: a teologia cristã enfatiza a submissão a Deus e o amor ao próximo, que resume aquilo que eu falei no início. As duas principais dificuldades: a primeira é me manter no caminho, firme, transbordar, e depois é gerar fruto. É justamente aqui. Só vamos conseguir nos manter no caminho se houver submissão a Deus. O que é submissão a Deus? Ouvir a palavra, e não só ouvir e ler, mas praticar. E o amor ao próximo é o fruto que vai gerar por meio desse primeiro passo, que é obedecer a Deus, ter essa submissão a Deus. Então, esse é um dos maiores, esses dois são os dos principais desafios, dificuldades que a gente tem, né, Moisés? Exatamente. É um ponto importante aqui na questão da secularização. A gente vê algo super interessante. E quando a gente fala essa palavra secularização, é a ideia que está presente que está relacionado ao presente século. Então é que as coisas, você está preocupado apenas com as coisas
daqui. Então você elimina o elemento sobrenatural. E a gente vê esse processo ao longo da sociedade, principalmente na época da modernidade, que é quando a secularização ela vai se consolidando. E hoje você vê isso de uma forma bem mais expressiva. Você vai para regiões da Europa, por exemplo, muitas igrejas lá nem existem mais. Deram lugar a outras coisas, como tem igreja que se transformou em boate, por exemplo. Então, gradativamente as pessoas foram se afastando da presença de Deus, mas cada dia se vê hoje como é extremamente importante você buscar a presença de Deus. A gente vive uma sociedade hoje muito doente, principalmente na parte da saúde mental. Muitas pessoas extremamente ansiosas, muitas pessoas vivendo uma situação bem complicada envolvendo a sua saúde, principalmente a parte mental, como eu disse anteriormente. E a teologia, ela serve para responder questionamentos que nós vivemos. A gente não pode ver um evangelho que está divagando em coisas que, que ninguém está entendendo. Acontece muito meio acadêmico, o pessoal às vezes vem com umas discussões que não tem muito a ver ali com o dia a dia das pessoas. E na Bíblia temos respostas para tudo isso. Você pega os salmos ali, vai ver muitos momentos de angústia do rei Davi e de outros salmistas, em que verdadeiramente eles encontraram ali, através da presença de Deus, um socorro para aquilo que eles estavam enfrentando. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar no cristianismo nesse tempo de hoje. A gente vê como a Bíblia tem resposta para essas coisas, e a gente não pode se esquecer. É claro que, como eu falei, existe essa contracultura do evangelho, ele não compactua com muitos dos valores da sociedade hoje, né? Como o Marcelo falou, de submeter. Fala submeter hoje até arde o ouvido das pessoas, né? Que não é bem assim, eu posso... Exatamente. Eu sou o que eu quiser, né? No evangelho você é o que Deus quer que você seja. Amém. Né? A sua vontade ela é aniquilada pela vontade de Deus. Eu sei que é um pouco pesado quando a gente escuta isso, mas o evangelho é isso. É reconhecer a soberania de Deus sobre a minha vida. Se entrar em conflito a minha vontade e a vontade de Deus, a dele sempre prevalece, porque a dele é melhor que a minha. Só que falar isso hoje é muito difícil. As pessoas muitas vezes não compreendem esse tipo de coisa. E evangelho é renúncia. E aí, Moisés, para entender melhor, contextualizar isso que tá falando, trazendo para um meio prático, para você entender o que é a submissão a Deus e como que a gente entende isso, se vê no sacrifício de Jesus, meu querido. Quando, na verdade, Jesus vem, nós estávamos sob o domínio do mundo, do pecado, do inferno, sobre toda essa influência. Era uma dívida que nós tínhamos e nós estávamos presos por causa dessa dívida. Quando Jesus vem e morre, ele compra essa dívida. Ele compra, traz para ele as nossas vidas. Então por isso que nós entendemos e falamos que o Senhor Jesus, ele de fato é o nosso Senhor. É aquele que nos remiu. Quando a gente vai ler, né, Moisés, a história lá de Ruth, vai falar sobre o parente remidor. Exatamente. Então, Jesus, ele comprou a tua dívida, ele te comprou. Então, só que ele é tão bondoso que ele nos dá a liberdade de escolher. Se você quiser ele, amém. Se você não quiser, não tem problema. Mas ele é o parente remidor lá de Ruth, que ele comprou a sua dívida e hoje você pertence a ele. Então essa submissão que nós entendemos é a submissão ao nosso Senhor. Antes nós vivíamos no mundo, éramos escravos do mundo. E hoje, como disse o apóstolo Paulo, nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo. Que na tradução é essa, né? Escravo, aquele que serve, aquele que atende ao seu Senhor. Exatamente. Então é muito interessante isso. Ser contraditório quando a gente fala sobre isso, né? Servir alguém, pede para você limpar a igreja, pede para você ajudar um irmão, vai numa casa de alguém, diz: vou fazer uma faxina na tua casa aí, vou pintar, vou ajeitar, vou organizar, vou fazer algo. Parece tão difícil quando a gente fala sobre o evangelho, que é uma coisa que a gente vai e faz só no falar, no conversar. A vivência não é simplesmente nós aqui demonstrando que somos espirituais. De fato, o que nos representa Cristo aqui é quando o mundo vê Cristo em nós, quando nós estamos vendo a situação acontecendo e nós não fechamos nossos olhos, quando nós doamos aquilo que o Senhor nos deu, e não simplesmente em dinheiro e valores, mas o nosso tempo. Muitas vezes só nos escutar alguém que está aflito, pensando em tirar a sua vida, ou até mesmo pensando em ter alguma coisa à frente, mas não pode, só uma palavra, um jeito, tudo que nós aprendemos, tanto na escola, como na vida, como nossos familiares, é difícil falar isso. Eu tenho certeza que é difícil falar isso, mas eu tenho certeza que também Cristo é representado aqui na Terra quando nós representamos na prática, fazemos aquilo que aprendemos. Cada um tem uma experiência, cada um chegou a um ponto ao qual pode ajudar, apoiar, fazer. Como tu chegou até aí? Você pode ajudar alguém? Tudo que você aprende, tanto quanto no circular, ou quanto no
no espiritual quanto a igreja, nós temos que se doar. Tudo que aprendemos, tanto na teologia, ou até mesmo em serviços, nós podemos acrescentar o que no reino? Muitas pessoas estudam muito para fazer missão lá fora. Só para quê? Para servir, como Cristo serviu e ensinou seus discípulos. É difícil falar isso no tempo que nós estamos vivendo, porque ninguém quer receber uma ordem, nem receber uma orientação. Sempre nós temos resposta para tudo. Se você pergunta qualquer coisa, você sabe. Mas se você entende que muitas vezes nós só precisamos ser um servo, um lavadores de pé, alguém que ama, respeita, ajuda e faz a diferença no mundo onde que todo mundo vai pensar assim, você está interessado em alguma coisa. Não, eu estou interessado em representar o reino, Cristo, e Cristo brilhe aonde nós estivermos. Amém, graças a Deus. Amém. Então, esse programa, o ImpactaCast, esse episódio, foi o episódio onde a gente trouxe essas duas maiores dificuldades. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor para você. E se você também quiser desejar, eu tenho mais alguma dificuldade que eu identifico, coloca aqui nos comentários. Tem alguma sugestão de tema para nós vir falar aqui aos domingos? Também coloca aqui nos comentários. E eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, Impactar Vidas, vídeos toda semana e aqui o podcast aos domingos. Quero te agradecer, Moisés, valeu pela companhia. Amém. Samuel, valeu pela companhia. Você Só que quiser... até o fim. Isso aí. Você que quiser nos acompanhar, continuar acompanhando, tá o link aqui na bio, vamos dizer assim, do nosso canal no YouTube, rwpalma.com. Continuamos aí pela rádio. Que Deus te abençoe e te esperamos em uma nova oportunidade. Impacta essa geração, com tua palavra muda